oremos. Eterno Deus de amor, Pai de bondade e misericórdia, graças te damos pela alegria sabática, pela irmandade e disposição, mesmo aí numa semana cansativa, mas o Senhor restaura a nossa força, nosso entusiasmo, e agora que a sua palavra também traga vigor espiritual que tanto precisamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa semana a gente estudou sobre pequenos grupos, né? Legal o pastor Mark Feeling ter separado uma semana para a gente discutir sobre esse tema. E a gente já ouve de pequenos grupos há muito tempo, né? Assim, desde que eu me entendo por adventista, eu ouço de pequenos grupos. Então, queria ver com vocês aí o que vocês aprenderam de diferente essa semana sobre pequenos grupos. O que vocês, ao longo do estudo da lição dessa semana, puderam tirar de aprendizado, de algo novo sobre pequenos grupos. E como aplicar isso, claro. Como você mesmo falou aí, Luciano, não tem nada novo, né? Nada novo debaixo do sol. Porém, isso precisa nos despertar. Sim. O reino de Deus, o plano de Deus gira todo em torno disso aí. Na criação, houve um grupo presente, né? A Trindade estava presente. No Velho Testamento, a gente percebe ali o Jetro que orientou Moisés para conduzir o povo através de grupos, porque ele estava estressado, ia dar um infarto, um derrame, e foi uma ideia iluminada. No Novo Testamento, a gente percebe os apóstolos trabalhando em grupo, Cristo trabalhou em grupo, selecionou 12, e a gente percebe que esse é um número ideal para se trabalhar nessa quantidade de gente, né? Porque você pode dar mais atenção. E pequeno grupo, a Ellen White fala que surgiu no coração de quem não pode errar, que não erra. Surgiu no coração de Cristo. Eu me recordo aqui da Igreja Assembleia de Deus, eu estava vendo algumas pesquisas aí de crescimento de igreja, e dentro dessa pesquisa a gente percebe a Assembleia de Deus, ela tem um crescimento interessante, porque ela pode não adotar o nome de pequeno grupo, mas é um grupo que faz reunião. Eu, quando era moleque, eu via minha mãe, era convidada para ir nesses grupos de reunião de senhoras da Assembleia, e durante a semana acontecia na casa do povo. Eles têm esse costume de reunir na casa das pessoas para levar a palavra. Né? E com o tempo, o que acaba acontecendo? A coisa pega tanto que eles formam, às vezes, uma congregação. Você pode ver que tem congregações da Assembleia de Deus em lugares assim inexplicáveis. Eu lembro que já acampei em lugares ermos e ali tinha uma Assembleia de Deus. E é uma denominação que se desenvolve muito. Então, esse crescimento não se dá por acaso, né? E sem falar aí a igreja na China, que começou desenvolvendo assim, com mais de 2.000 membros hoje. Lá não pode ter muita congregação. Teve aquele indivíduo que se espelhou lendo o Espírito de Profecia, encontrou a ideia dos pequenos grupos e formou uma igreja com mais de 10.000 membros. E nós estamos marcando passo. Mas a gente está marcando passo, né? Rodando Jericó, rodeando Jericó. Muitos desafios aí que poderiam ser vencidos de maneira simples, mas o que está faltando para a coisa alavancar? Essa é a grande questão, a grande pergunta. Não, verdade. Agora, uma coisa que... Luciano. Pode falar. Pode falar também? Fala, Cristiano. Depois Gabriel fala. O que eu aprendi também muito que chamou mais minha atenção mesmo nessa lição, que fala dos pequenos grupos, foi realmente o que, pegando um gancho no que o pastor Gilson falou, né? Que o pequeno grupo foi uma ideia de Deus, né? Uma ideia divina. E eu já participei de
de pequenos grupos, inclusive já tive pequeno grupo na minha casa, e participei de pequenos grupos que depois esses pequenos grupos acabaram virando igreja. Eu posso citar aqui a igreja de Piratininga, a igreja de Largo da Batalha, a igrejinha hoje lá, que tem lá em Santa Isabel, que na época era um pequeno grupozinho, na época que eu, logo assim que eu casei com o Dini, fui lá, inclusive a minha sogra, o pastor Gilson, era uma das pessoas ali que A encabeçava irmã ali Penha é muito aquele fera, grupo muito ali em Santa missionária. Isabel, juntamente com o irmão José Carlos Porto, que o pastor Gilson também conhece, que faleceu há pouco tempo. Verdade. Então, e a gente sabe que isso são conselhos, né, de Ellen White, né, para os últimos dias, porque vai chegar um determinado momento que nós não vamos poder mais nos reunirmos em grandes congregações, né? E o que vai sobrar entre aspas, né? São exatamente os pequenos grupos, porque se a gente for parar para analisar, quando Jesus foi crucificado, morto e ascendeu aos céus, havia grandes perseguições aos cristãos naquela época, inclusive os discípulos, os próprios apóstolos estavam sendo perseguidos. E eles estavam fazendo o quê? Onde eles estavam se reunindo? Exatamente em pequenos grupos. Então, o pequeno grupo é uma realidade da igreja hoje, que nós deveríamos insistir nessa questão aí, porque eu tenho certeza que pequeno grupo dá muitos frutos para a igreja. A igreja, cara, ela só começou a deixar de ter pequeno grupo 500 anos depois da sua fundação. As grandes igrejas, as grandes catedrais surgiram com Justiniano, no sexto século, né? Até então, eram basicamente pequenos grupos, né? Igrejas nos lares, né? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção na lição dessa semana, isso está na parte de professor, não sei se vocês chegaram a ler, ele diz assim, que as características mais comuns, a característica, desculpa, mais comum nas escrituras é que os pequenos grupos misturam oração, estudo da Bíblia, comunhão e testemunho. Para serem bem-sucedidos e sustentáveis, eles devem ter todos, não é 1, 2, 3, não, todos esses elementos. Se os grupos, aí ele continua, se o grupo tiver foco na missão, mas não tiver o estudo da Bíblia, ele fracassa. Se for um pequeno grupo só com o estudo da Bíblia, ele acaba. Então, precisa ter os 4 elementos: estudo da Bíblia, oração, testemunho e comunhão. Então, isso me chamou muita atenção no estudo da lição dessa semana. E, de fato, a gente precisa trabalhar isso, né? E a gente, como professores de escola sabatina, isso tem que estar no nosso sangue. Porque escola sabatina é isso, né? A organização do pequeno grupo, ela deveria se iniciar a partir das classes de ação, né? Das unidades de ação, né? E a escola sabatina, o que é? É missão, é estudo da Bíblia e é comunhão. E a gente acrescenta o testemunho aí também. Então, a gente deveria estar encabeçando essa ideia. A gente deveria estar conduzindo o povo a essa ideia, né? Às vezes a gente joga para a igreja, a igreja precisa fazer, a igreja... Cara, a igreja somos nós. E mais do que a igreja sermos todos os membros, a igreja, a liderança da igreja está aqui. Quem deveria estar conduzindo os pequenos grupos está aqui. Então a gente precisa aprender isso aí, né? Luciano, você falou aqui, rapaz, você foi no ponto da mensagem. E existe até um voto da divisão do pequeno grupo começar
através aproveitar a estrutura da escola sabatina, das Uhum. unidades de ação, os professores. Isso aí é o viés mesmo. Eu li esse livro aqui, ó. Consegue captar Casais que aí? transformam o mundo. Igreja nos Casas lares. que transformam o mundo. Ah, casas. Ou lares que transformam o mundo. Esse livro Dá para é ver sim, pastor. fantástico. Grave aí o nome desse livro. Aqui ele conta algumas experiências de pioneiros. Não é um livro da Casa Publicadora, tá? Uhum. Mas ele fala também de Martinho Lutero. Que Martinho Lutero ele chegou a realizar missa em PG. Era a ideia dele. Ele tinha um plano de Santa Ceia no PG. E são experiências fantásticas que você observa aqui através desse livro e diz que quer revolucionar o mundo através dos lares. Eu me recordo, rapaz, você vê que às vezes algumas ideias elas pegam bastante no interior. Cidade às vezes é um negócio complicado. Tinha uma igreja que eu pastoreei no interior e, rapaz, essa igreja ela trabalhava dessa forma, organizada em grupo, eram pessoas simples, mas eles parece que conseguem arrumar mais tempo. Terça, quinta, era dia que eles estavam na rua, nas casas. E teve uma casa que era o irmão Pedro. Esse irmão Pedro, ele era alcoólatra. Rapaz, ele chegava bravo em casa e quando via o pessoal reunido, aí ele brigava com a mulher depois. E ele tinha prometido que ia botar todo mundo para correr se ele chegasse outro dia da semana e encontrasse o pessoal ali. Aí, rapaz, até que chegou. Teve um dia que ele estava assim, bêbado, doidão, e a mulher dele ficou com o maior medo, né? Só que ele chegou ali e a igreja estava, o grupo já estava orando por ele há muito tempo. O grupo ele era holístico, né? Quer dizer, tinha a questão da oração, tinha essa parte de confraternização e o estudo da Bíblia. Ali tinha holístico por quê? Porque ele trata da missão interna da igreja, alimentar o rebanho, e evangelização. Sempre tinha, o anfitrião sempre conseguia agregar pessoas ali. Eu acho que o Luciano despencou. Não, eu tô aqui, pô. Tá aí? Então, sempre eu vi alguém saindo aí, sempre tinha esses dois lados, eles trabalhavam dessa forma. Rapaz, nesse dia que ele chegou lá bravo, o pessoal com medo, ele chegou, ficou parado lá e sentou, ficou ouvindo a mensagem, assistiu o tempo todo. Aí, na semana seguinte, ele chegou cedo, assistiu, foi assistindo. Esse irmão, rapaz, ele hoje é uma bênção na igreja, ele se batizou, largou tudo, claro, né? O alcoolismo, se tornou um líder da igreja, e você vê a influência que faz um lar que está aberto para pregar a palavra de Deus. Sim. Tantas outras experiências aqui poderíamos contar, que acontece dentro dos lares, né? As maiores decisões não acontecem no púlpito, ao contrário do que se pensa, as maiores decisões elas acontecem no aconchego de casa, no aconchego do lar. Outro livro interessante aqui, esse aqui também, ó, Aprofundando a Caminhada, que também esse já é da igreja, né? Tem outros aqui que eu poderia procurar para sugerir, mas fica para uma outra oportunidade. Mas começa primeiro com esse Lares que Transformam o Mundo, Casas que Transformam o Mundo. Ele está disponível ainda esse livro. E é algo que já está aí, né, cara? Assim, essa ideia, a gente poderia até dizer que as pessoas estão lendo o texto de Ellen White, mas não, cara, eles estão lendo a Bíblia mesmo. A gente é que está comendo mosca, né? Gabriel queria falar uma hora aí, né, Gabriel? Desistiu? Gabriel? Bom. Oi, Luciano. Ele saiu daqui e foi ver o sermão dele de amanhã. Ah, beleza. Sem problema. O Gabriel já foi ver um grupo para abrir aí. Não, já se empolgou, já foi abrir um pequeno grupo ali. Luciano, se tem uma coisa que eu gosto de participar na igreja é de pequeno grupo. Já, assim, é uma coisa que me atrai muito, né? Inclusive, antes da pandemia, de começar a pandemia, nós estávamos indo no pequeno grupo na casa do irmão Carlos e da Eliana. Não sei quantos aí lembram deles, né? E estava sendo muito bom. Eles pediram, né, esse pequeno grupo na casa deles e estava
estávamos lá apoiando eu, o Mário, o Luciano Faria e o Showa. E estava sendo muito bom, cara. Então, se é uma coisa que eu gosto de trabalhar, é pequeno grupo. É uma coisa que, assim, que me atrai, eu gosto. Não, Porque eu já vamos abrir um na participei sua de casa aí, vários. pô. Oi? Aí, Vamos ó. abrir um na sua casa aí, pô. Eu já até falei com o Sloan um tempo atrás, porque só aqui mora, aí da Igreja Fonseca, aqui eu, a minha família, a do Sloan, a Thelma e a Neuzinha. Então são só aqui. E tem uma outra irmã aqui que chegou há pouco tempo, que veio do Alcântara, que mora no outro bloco aqui, que também é da Igreja Adventista, só que eles frequentam o Alcântara. Então, eu já tive essa ideia. Só não tive, infelizmente, por enquanto, eu não tive apoio. Mas que é uma ideia que eu tinha desde quando eu cheguei, que vim morar aqui, foi esse de fazer aqui em casa. Qual apoio que você precisa? Oi? Qual Preciso apoio que de você gente. precisa? É só dizer o dia e a hora, pô. Preciso Pessoal da igreja você de já pessoas, tem. né, para apoiar, né? Porque São os eu não tenho vizinhos, que como são da fazer no igreja. grupo só com eu e a minha família. Exatamente, eu preciso do apoio dos vizinhos que são da igreja, né? Para a gente poder fazer um pequeno grupo aqui forte para que a gente consiga influenciar aqui as pessoas que moram aqui, né? Isso aí, pô. Eu Porque acho que não precisa nem de muita a gente coisa, já tá muitos fazendo, grupos, a né? gente já está fazendo amizades, Legal. a gente já fez algumas amizades aqui no prédio, entendeu? Então já Aí, seria um ponto para poder fazer um pequeno grupo e chamar essas pessoas a gente começando aí para com 2 participarem aqui. grupos, 3 e dando certo, tendo testemunho, isso vai empolgando, né? A gente não precisa nem Sim. querer atingir o mundo inteiro, né? Não, verdade, verdade. E assim, uma outra coisa que me chamou a atenção na lição dessa semana, e que eu nunca tinha parado para pensar, né, é que a eternidade, se é que a gente pode falar desse jeito, né, a eternidade começou, né, começou que eu estou falando, se é que a gente pode falar assim, começou com um pequeno grupo, né, cara? Assim, é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nunca teve um. Sempre teve um pequeno grupo, né? Desde que existe alguma coisa, né? Desde sempre, né? Sempre teve um pequeno grupo, né? Até lá no Começou com o Éden, trem, né? né, Luciano? Com a divindade, né? Exato, exato. Então assim, Deus ele é um Deus é um ser sociável, né? E nós, como cristãos, também devemos ser, né? A gente não tem que ser monge, né? A gente não tem que ser morar sozinho, né? E viver sozinho para o resto da vida, né? Verdade. Ninguém é uma ilha, né? Exato. E o ser humano é muito associável, o carioca ele é muito aberto. Eu estou pensando em fazer um aqui na minha casa. E assim, aqui onde eu moro, de adventista, tem eu e tem o pastor Haroldo, que está jubilado aqui no condomínio, né? Mas, pô, já é suficiente. E eu já estou até pensando aqui nas famílias que posso convidar. É porque eu estou esperando passar esse momento agora, mesmo que o pessoal está tudo cabreiro, né? Mas já estou com alguns planos aqui. Se Deus permitir de eu continuar aqui ainda, eu vou levar isso adiante. Até conversei aqui com a Adriana. E depois, eu vou começar a convidar o pessoal, levar no carro, levar para lá para a Igreja de Fonseca. Amém. Ou em caminho ali, alguns para Itaboraí. Uma vez ou outra eu convido o irmão da igreja aí também para vir. A coisa tem que começar. Eu gosto muito disso, cara. Onde eu passei aí, eu sempre me envolvi com frentes assim, de grupo, evangelismo de Semana Santa. Isso. Sim. A pessoa tem que vibrar. Com certeza. A pessoa tem que ter um pouco de vibração com isso aí. Isso gera entusiasmo. Não, com certeza, com certeza. E é aquilo que eu falei agora há pouco, né? A igreja, ela começou assim, né? Quer dizer, eu não, o Cristiano falou e eu comentei em cima, né? A igreja, ela começou com pequenos grupos,
e até o sexto século ela era com pequenos grupos, né? Só depois que quando veio Justiniano e tal, que começou a construir grandes catedrais, né? Aí a igreja passou a se concentrar mais. Mas a igreja, originalmente, ela era nos lares. E isso ajudou muito a igreja a crescer, né? Justamente pela parte da comunhão, pela parte da oração. As pessoas oravam mais juntos. E as pessoas conseguiam descobrir os seus dons espirituais com mais facilidade, né? E poder aplicar esses dons no dia a dia da igreja, né? No dia a dia Por que o pessoal fica no botequim, no bar, tomando cachaça, tomando cerveja ali, às vezes um lugar asqueroso, mas a galera fica ali. Porque é ambiente de confraternização, o pessoal quer conversar, quer se abrir. Verdade. Nós precisamos desse momento. Então, o povo é assim, o povo gosta de estar agregado. E assim, se a gente quer receber o Espírito Santo, né, o refrigério, como diz a senhora White, o refrigério do Espírito para os últimos dias, cara, é no pequeno grupo que o Espírito Santo vai ser derramado, né? Se a gente for ver no livro de Atos, quais foram as situações que a gente viu assim uma grande manifestação do Espírito? Quando as pessoas se reuniam, oravam juntas, estavam em comunhão, repartiam o pão, né? Ou seja, comunhão, oravam, oração, buscavam conhecer a Deus, o estudo da Bíblia e a missão, levar a palavra, né? Então, assim, é desse jeito que a gente vai receber a presença do Espírito na nossa vida, né? Então, é mais fácil alguém ir na sua casa, né, Luciano? Do que ir na igreja. Exato. Exatamente. Então, a gente precisa ter isso em mente. E, assim, o verso da lição, né, dessa semana, e eu acho que a gente até está quase caminhando para o fim já, a gente foi bem ao ponto hoje, né? Mas diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Então, assim, como que a gente vai descobrir onde estão esses poucos trabalhadores, né? É no pequeno grupo, né? A igreja está lá, está aí e tal, mas assim, convenhamos, né? Normalmente são sempre as mesmas pessoas que estão ali à frente da igreja, trabalhando, participando e tal. Tem muita gente que é mais acanhada. Tem muita gente na igreja, então às vezes a gente não consegue perceber aí o dom de alguém que está ali se achegando na igreja, que está perto, que está chegando agora. Mas num pequeno grupo, isso é mais fácil da gente encontrar, né? Num pequeno grupo é mais fácil da gente identificar e aí poder usar isso para a obra, né, de Deus, né? Cadê a turma? Tá aí ainda? Cristiano, Luciano, Melinho, você. o povo não fala, não, gente. Você quer ver um exemplo? Hoje a gente tem um casal aí na igreja que foi fruto de um pequeno grupo, que é o Roque e a Jane. O Júnior e a Anne, o Júnior e a Anne tinham um pequeno grupo na casa deles, na casa do Roque e da Jane, que eles conheceram. E desse pequeno grupo, eles se desenvolveram lá, vieram para a Igreja do Fonseca, se batizaram e hoje estão aí né, participando aí na igreja, já tiveram cargos na igreja, são bastante participativos, porque foi fruto de um pequeno grupo. E vários outros aí que a gente já viu aí. Então, isso é muito importante. E como você falou, Deus tem bênçãos imensas para derramar sobre seus filhos. Precisa a gente querer e buscar essas bênçãos de Deus, porque com certeza ele tá ansioso para nos abençoar, principalmente com o derramamento do Espírito Santo. E ele só vai acontecer exatamente quando nós estivermos como os apóstolos estavam
quando receberam o Espírito Santo ali no Pentecoste, né? Eles, como você falou, eles estavam ali reunidos em pequenos grupos, né? Em comunhão uns com os outros, com Deus, em comunhão com Deus, né? Estudando as Escrituras, né? Conhecendo mais sobre o Deus em que eles serviam, e a bênção veio através exatamente do Espírito Santo, e que depois desse relato aí do derramamento do Espírito Santo, a igreja cresceu assim de um modo assombroso, né? Porque foi exatamente a manifestação do poder de Deus, né? Então a gente precisa cada dia, como o pastor Gilson falou, né? Vibrar, né? Com isso, né? Querer Sim. de todas as formas para que a igreja cresça, e assim para que assim a gente possa abreviar a vinda do nosso grande mestre, né? Não, com certeza. Com certeza. Bom, gente, eu acho que é isso. Assim, só pontuando aqui o que a gente discutiu aqui, né? Agora, consolidando o que a gente discutiu. Primeira coisa, os pequenos grupos. Sempre houve pequeno grupo. Desde sempre houve pequeno grupo. Desde antes de qualquer coisa criada, já havia um pequeno grupo, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Depois Deus vai criando, né? E em relação ao nosso mundo, Deus cria lá no Éden um casal. Ele podia ter criado uma multidão, né? Mas ele criou um casal, um pequeno grupo. A gente viu os pequenos grupos ao longo do Antigo Testamento, né? O pastor citou aí quando Jetro dá o conselho a Moisés, né? Divide para dividir responsabilidades, né? Não se sobrecarregar. A gente viu Deus organizando o povo de Israel, o exército do povo de Israel. A gente via, né? Grupos de 50, grupos de 100, grupos de 10, grupos de 1000, né? Então, o próprio exército era dividido em pequenos grupos. Depois a gente vai para o Novo Testamento, né? A igreja sendo formada por pequenos grupos nos lares, além dos discípulos, 12, né? Você vê aquela empresária foi alcançada ali embaixo da árvore, Lídia. Lídia, né? Exato. Quantos estão aí embaixo da árvore aí precisando ser alcançados na rua? Exato, nos lares. exato. E lá ela no já dilúvio, até no dilúvio tinha um pequeno grupo, né, de 8 pessoas, né, dentro do barco. Verdade. Então, assim, e a gente tem a orientação bíblica, a gente tem a orientação do Espírito de Profecia, mas sempre deixando claro que os pilares do pequeno grupo são estudo da Bíblia, comunhão, missão e testemunho. E precisa ter todos eles, porque um pequeno grupo voltado só para a missão, ele está fadado ao fracasso. Um pequeno grupo voltado só para o estudo da Bíblia também está fadado ao fracasso. Então, por quê? Porque o estudo da Bíblia nos inspira a trabalhar. Se a gente faz só o trabalho, cadê a inspiração? Uma hora a motivação acaba. Se a gente se alimenta da Bíblia e não usa isso, também vai para o espaço. Aí, Luciano, faz um livro para a gente, Aí, ó. A Era do Radicalismo. Esse livro aqui, ele acho que é uma tese, não sei se de mestrado, tô para ler ele aqui ainda, mas eu peguei ele que me interessou. Uhum. E foi até um programa social que o governo desenvolve do estado do Rio, que ele estava fazendo ele passava com ônibus, tinha no shopping, tinha uma lojinha para vender livros mais baratos. Comprei por R$3 esse livro. Nossa! Um livro que custa mais de 50. Esse livro aqui fala da era do radicalismo. Então, entenda como que o radicalismo é formado, o terrorismo, como que isso foi se desenvolvendo. Uhum. Tudo em pequenos grupos. Começa em grupo. Exato. Então, mano, o diabo também usa, né? O grupo para ruína. Com certeza. Aliás, ele arruinou o universo e o nosso planeta nos pequenos grupos também, né? Foi falando para um, foi falando para outro. Sim.
chegou aqui também. As ideias, elas circulam melhor assim, né? Exato. Até invasões de países aí começaram assim. Elas se propagam melhor assim. A destruição das Torres Gêmeas, eles foram se infiltrando. O radicalismo ele vai se infiltrando, né? O terrorista, ele não vai com o exército, né? Exato. As ideias se propagam invisível. Assim, as boas e as ruins, né? Elas se propagam melhor em pequenos grupos. Então, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar, lembrando que a melhor forma da gente criar um exército de pequenos grupos é através das unidades de ação. Nós temos, como professores, temos uma responsabilidade grande, né, com relação a isso, e o ideal seria se a gente começasse a trabalhar e aplicar essa ideia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Alemão, ora pra gente? Alô, estão me ouvindo aí? Sim, sim. Tá bom, então vamos orar, Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado que Tu nos está dando. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre nós, sobre os estudantes da Tua palavra, que possamos realizar tudo de acordo com a Tua vontade. Abençoa a sua igreja, os membros, os professores. Nos dê uma boa noite e nos acorde amanhã para a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.